Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre discipulado, na verdade vamos falar um pouco sobre os discípulos de Jesus, o que é ser um discípulo de Jesus, como nós devemos proceder como discípulos de Jesus. Mas antes de mais nada, esse vídeo aqui de introdução, nós vamos explicar como era o discipulado nos tempos de Jesus. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sempre quando a gente conversa sobre discipulado, a gente talvez cometa dois erros perigosos. Primeiro é discipular conforme o nosso jeito, o nosso parecer ou as nossas ideias. Isso não existe. Nós temos um mestre, nós temos uma ideia principal, nós temos que seguir um modelo, e o modelo é o modelo de Jesus e não o modelo que a gente escolhe. É claro que dentro do modelo de Jesus a gente pode ter formas diferentes de fazer discípulos. Podemos fazer discípulos de maneira individual ou podemos fazer discípulos em grupo, como Jesus fazia também. E isso faz parte do processo e Jesus não ensina nada contrário a isso. O que nós não podemos é ter modelos e ficar preso naqueles modelos ou tentar ensinar ou sermos mestres para ensinar outras pessoas. Mas sobre isso nós vamos conversar em outro momento. O segundo grande erro é que nós tentamos muitas vezes usar um discipulado apenas de ensino, um discipulado apenas filosófico, vamos dizer assim, um discipulado apenas de estudo, uma aula somente, achar que somente por nossas palavras ou nossos sermões ou nossas doutrinas ou nosso ensino nós vamos fazer discípulos. É uma forma de fazer discipulado, Jesus também fazia dessa forma, mas não conseguimos fazer discipulado sem uma segunda parte, que é a ideia do relacionamento. E podemos ver até nos ensinos de Jesus que tudo que ele fazia em relação ao discipulado e tudo que ele ensinava em relação ao discipulado, principalmente os concertos acerca dos relacionamentos, era na ideia de formar novos discípulos também, conforme o seu ensino. E corrigindo os seus relacionamentos através do amor, através do perdão, através do serviço mútuo, através de todas as mutualidades cristãs que o Novo Testamento nos ensina. Então nós não podemos cometer esses dois erros graves. E agora, antes de tudo, eu gostaria de ensinar como era o discipulado nos tempos de Jesus, de maneira prática. Existem algumas diferenças, mas foi a base que Jesus usou. Era a forma que as pessoas conheciam, então foi a forma que Jesus usou para fazer o seu próprio estilo de discipulado. Então eu vou ensinar como é que funcionava. A ideia do discipulado não tem uma origem na Grécia, como muitos pensam, a ideia filosófica, a ideia só do ensino e tal. Não é essa ideia filosófica da Grécia, mas é a ideia que já existia na comunidade judaica, já existia na religião judaica, e uma ideia que nasceu talvez depois do cativeiro babilônico para de alguma forma impedir que um novo cativeiro existisse, que uma nova diáspora acontecesse, que uma nova juízo da parte de Deus sobre o povo ou sobre a religião judaica viesse ou voltasse a acontecer. Então o discipulado foi escolhido, foi feito, foi realizado, foi pensado para tentar evitar que isso acontecesse. Então a forma de ensinar o povo, ensinar as crianças, ensinar os meninos a guardar os caminhos de Deus, a guardar a Torá, a guardar os ensinamentos do Antigo Testamento. Então essa foi a ideia principal do surgimento do método de discipulado que surgia na época de Jesus. Mas acontecia de maneira prática da seguinte forma. Um menino, um homem, infelizmente, pela religião judaica mais patriarcal, apenas os meninos poderiam fazer discipulado, infelizmente. Jesus ensina de maneira diferente, Jesus começa a andar com mulheres, permite que mulheres andem com ele, e a gente percebe que Jesus ele quebra muitos paradigmas para a época. Ele não tem ainda discípulos mulheres, discípulas, não aparece isso na Bíblia, mas a gente percebe que Jesus já chama elas para perto, já começa a andar com elas, e na verdade, na prática, elas são discípulas de Jesus. E todas as mulheres hoje que frequentam uma igreja também devem ser discípulas do Senhor Jesus, continuar a caminhar com Jesus, a andar com Jesus, a seguir Jesus, mas sobre o discipulado de Jesus a gente vai falar no próximo vídeo. Então ensinava assim, os meninos, quando nasciam, eles eram ensinados pelas suas mães. As mães tinham essa função de ensinar as crianças até os 6 anos de idade, ensinar as questões básicas da fé judaica para as crianças até os 6 anos de idade na qual as crianças passavam a frequentar as sinagogas, uma escola chamada Bet Sefer, que significa simplesmente casa dos livros ou biblioteca na nossa linguagem. Então as crianças começavam a fazer parte dessa escola, dentro das sinagogas, eram ensinadas pelos mestres, pelos rabinos, ou até pelos alunos, os discípulos dos rabinos nas sinagogas, onde elas aprendiam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento.
Então as crianças, quando chegava a 10 anos, ela tinha o dever de saber os 5 livros de cor. Quando chegava aos 10 anos de idade, as crianças faziam uma escolha. Ou elas continuavam o processo de discipulado, iriam para uma escola chamada Bet Talmud, que significa casa do ensino ou casa do instrução, e da onde vem a palavra discípulo. A palavra discípulo é Talmid, que deriva dessa palavra Talmud. A gente conhece talvez no plural Talmidim, porque a gente deve ter ouvido isso, mas Talmidim é discípulos e Talmid é o singular, discípulo. Então as crianças poderiam escolher ir para essa escola, ir para esse tipo de aula, onde elas aprenderiam o restante do Antigo Testamento e onde elas aprenderiam a tradição oral, a interpretação oral de todo o Antigo Testamento. Mas somente os meninos com grande capacidade, na verdade, mais financeira do que intelectual, é que conseguiam ir para esse tipo de escola, né? Somente as crianças melhores, dos melhores, é que iam para esse tipo de escola, que faziam parte do segundo estágio ou da segunda escola, essa casa do ensino, esse Bet Talmud. Só essas crianças principais, essas mais importantes, essas mais intelectuais é que iriam. Infelizmente, na verdade, as crianças que tinham mais condições financeiras é que poderiam ir, na prática, né? E as crianças que não conseguiam, que não podiam, elas voltavam para suas casas e aprendiam os ofícios dos seus pais. Aquele que era marceneiro aprendia marcenaria, aquele que era pescador aprendia sobre pesca e assim por diante. Enfim, as que conseguiam estudar mais, elas estudavam e quando chegavam no fim, aos 14 anos de idade, elas já sabiam o Antigo Testamento de cor inteiro. E os melhores dos melhores, aí sim, é que iam fazer o discipulado, iam estudar, como se fosse uma universidade, iam seguir algum rabino ao ponto de se tornar no futuro um mestre, se tornar no futuro um rabino. Mas sobre rabino e mestre a gente vai falar também em outro vídeo. Então as crianças, elas se dedicavam, elas poderiam escolher, sim, elas que escolhiam a escola que elas queriam fazer parte. Existiam 2 escolas na época principais, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Então elas escolhiam uma das escolas e depois de escolher a escola, elas escolhiam um daqueles rabinos daquela escola para poder servir aqueles rabinos durante um período de mais ou menos 15 anos até se formarem no futuro um próprio rabino, um próprio mestre e poder ensinar outros jovens acerca das interpretações da lei que eles faziam. Então era mais ou menos assim que funcionava. As crianças serviam os mestres, as crianças andavam com esses mestres, esses meninos, esses adolescentes andavam com esses mestres, serviam esses mestres e estudavam com eles, aprendiam deles o jugo deles, né? Sobre jugo, fardo, a gente vai estudar em outro momento também, mas aprendiam o jugo. O jugo é o conjunto de interpretações que esses mestres faziam acerca da lei, acerca do Antigo Testamento. Então eles aprendiam isso, sobre isso, andavam com eles e ali se formavam novos discípulos, novos rabinos, ao ponto de ensinar todo o povo. Então era assim que se funcionava o discipulado na época de Jesus. Então Jesus usou isso como base. Existem algumas diferenças, muitas diferenças, mas a base está ali. E as diferenças, sobre as diferenças, nós vamos falar no próximo vídeo, como nós vamos ensinar verdadeiramente como é que funcionava o discipulado de Jesus com os seus discípulos, com os 12, conforme nós lemos nos Evangelhos. Eu espero ter explicado essa parte para vocês. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Fique até o próximo vídeo.